A Arca da Aliança é um objeto mencionado na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento. Segundo a narrativa bíblica, a arca foi construída por ordem de Deus e serviu como uma espécie de santuário móvel durante a peregrinação dos aguardados no deserto, após sua libertação do Egito. De acordo com o relato bíblico, a arca era feita de madeira de acácia e revestida de ouro por dentro e por fora. Ela continha as tábuas dos 10 mandamentos, que foram entregues a Moisés no Monte Sinai, bem como outros objetos sagrados, como o cajado de Araão. A Arca da Aliança era considerada uma relíquia sagrada e um símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. Ela era carregada pelas levitas durante as peregrinações e tinha um significado especial durante as batalhas, onde acreditava-se que trazia proteção divina aos antes. No entanto, a localização atual da Arca da Aliança é desconhecida. O relato bíblico não fornece informações claras sobre o que aconteceu com a arca após a construção do Templo de Salomão, em Jerusalém. Algumas teorias e lendas sugerem que ela foi escondida ou levada para um lugar seguro antes da destruição do templo pelos babilônios em 586 a.C. Contudo, os templários são frequentemente associados à busca pela Arca da Aliança, devido a várias lendas e teorias conspiratórias, que viveram ao longo dos anos. Uma das teorias sugere que, os templários descobriram a arca durante suas escavações em Jerusalém, onde eles estabeleceram sua sede após a Primeira Cruzada. Essa teoria especula que os templários encontraram tesouros sagrados, incluindo uma arca, embaixo do Templo de Salomão. Supostamente, eles levaram a arca para a Europa e se mantiveram em um de seus locais secretos, como o Templo de Chartres, na França. Segundo a lenda, Deus havia revelado a Salomão, para que construísse o templo. Nele, naturalmente, se iria honrar o Senhor, mais ainda, iria ser a sua casa, mas isso não era tudo. O templo iria ser a sua casa. O templo iria abrigar a Arca da Aliança. Segundo a Bíblia, José levou a arca à Terra Santa, antes da chegada dos judeus, arrebatada a estes pelos filisteus, foi reconquistada por Davi, quem a levou a Jerusalém e Salomão, seguindo as instruções do Senhor, construiu para ela o templo. A partir desse momento cessam as referências explícitas à arca. No século 6 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou Jerusalém e destruiu o templo. Não existem indicações de que tenha se apoderado da arca. O mais provável é que tivesse caído nas mãos dos árabes, e isso explicaria o notável desenvolvimento islâmico e, especialmente, seus notáveis conhecimentos arquitetônicos e científicos em geral. Louis Charpentier, no seu livro Les Mystères Templiers, apresenta-nos uma teoria nada negligenciável. Segundo ela, os primeiros fundadores da ordem, Hugo de Payens e seu tio, André de Montardre, foram enviados a Jerusalém por Bernardo de Chairvaux, não com a finalidade de proteger os peregrinos cristãos, mas sim de encontrar, e trazer para a Europa, a Arca da Aliança. Esse encontro e essa posse, era o sonho de todos os sábios, desde a mais remota antiguidade, já que significava nada menos do que a posse da ciência total. Em apoio à teoria de Charpentier, há que se reconhecer que, entre 1118 e 1127, data de seu regresso à Europa, e do Concílio de Troyes, pouco ou nada se sabe dos pobres cavaleiros de Cristo. Não participavam das campanhas empreendidas durante esses anos por Balduíno II, rei de Jerusalém, e resulta difícil imaginar que tivessem reduzido sua ação de proteção aos peregrinos cristãos precisamente numa década em que o acesso à Cidade Santa esteve mais franqueado do que nunca. Por outro lado, já estavam instalados no templo, e tinham à sua disposição as imensas cavalariças subterrâneas de Salomão, que se mantinham intactas, e nas quais, conta um cronista da época, podiam abrigar mais de 1000 camelos e 1500 cavalos. Indubitavelmente, um bom lugar para ocultar a arca ante a iminência de uma invasão, a de Nabucodonosor, por exemplo. Mas teriam os templários encontrado a Arca da Aliança? Louis Charpentier crê que sim,
e novamente apresenta-se um argumento que não pode ser desenhado. Ele se refere à maneira pela qual Hugo de Payens e seus companheiros foram recebidos na Europa quando regressaram, no ano 1127. E realmente, os atos dos cavaleiros não justificavam de maneira alguma o tratamento que se lhes foi dispensado pelo próprio Papa. Proteger peregrinos não parece mérito suficiente, que justifique a convocação de um concílio, para fixar deveres e privilégios da ordem. Porém, há algo mais, que entre 1130 a 1180, que tem início a construção massiva de igrejas góticas no Ocidente. A coincidência é por demais evidente para crer-se que assim o seja. Mais lógico é supor que novas fórmulas arquitetônicas, revolucionárias, sem dúvida, houvessem chegado à Europa. Segundo demonstrou o mesmo Charpentier, as dimensões e proporções da Catedral de Chartres supõem um conhecimento das medidas da terra, algo que nem remotamente existia na época em que foi construída. Também, e isso é de conhecimento geral, os construtores das pirâmides do Egito possuíam esses conhecimentos. No portal norte de Chartres, que é curiosamente chamado de Portal dos Iniciados, existem duas colunetas. Uma mostra a arca transportada por 2 bois, a outra, a arca que um homem recobre com um véu, próximo a um monte de cadáveres, entre os quais se destaca o de um cavaleiro coberto com uma cota de malha, com a seguinte legenda: Ica mitiur archa cederis. Em suma, não existem provas de que os templários tenham encontrado a Arca da Aliança, porém há um acúmulo de fatos que poderiam abonar essa tese, em especial a incrivelmente rápida ascensão da Ordem do Templo, que foi de um pequeno grupo de obscuros cavaleiros, a primazia entre as ordens cavaleirescas, e também religiosas, e acima de tudo, a construção das catedrais. Sem qualquer dúvida, podemos, por sinal, classificar a arquitetura templária como uma arquitetura iniciática de fato. O primeiro ponto que chama a atenção quando observamos as construções religiosas templárias é a existência de 2 estilos totalmente diversos. Por um lado, temos as capelas retangulares, que são a maioria, ao passo que, em número mais escasso, as igrejas octogonais. Os questionamentos poderiam ser outorgados aos cavaleiros os gostos pelas igrejas de planos inusitados, e ainda assim, tão estéticas. Quem lhes fez construir a rotunda da Capela do Templo em Paris, com a forma interior igual ao Selo de Salomão? Por que levantaram igrejas fortificadas de aparência árabe no exterior, com tronos orientais e cuja disposição é octogonal? Enfim, mais do que se conclui, os templos circulares por dentro e octogonais por fora contêm, sem dúvida, uma mensagem, além de haverem sido locais de iniciação. O sentido dessa mensagem resta ainda por ser decifrado. No entanto, é importante mencionar que não há evidências históricas sólidas para sustentar essa teoria. As informações disponíveis sobre as atividades dos templários são limitadas e muitas das histórias e lendas associadas a eles depois de sua celebração e adoração pela Igreja e pelo Estado. Além disso, a própria Arca da Aliança é objeto de mistério e especulação, como mencionado anteriormente. Sua localização atual é desconhecida, e não há provas concretas de que os templários encontraram ou estiveram envolvidos com ela, apesar de todos os fatos narrados anteriormente. Em resumo, a associação entre os templários e a Arca da Aliança é baseada principalmente em teorias conspiratórias e lendas, e não há evidências sólidas para sustentar essas afirmações. E se você gosta do tema, e quer saber mais sobre os Cavaleiros da Ordem, se inscreva e ative as notificações para receber nossos vídeos assim que forem lançados. Também, se gostou, deixe um like e um comentário para sabermos sua opinião sobre o tema.